Oi, eu sou o Fernando Mendonça. E eu sou o Lucas Gama. E esse é o Assombrapado. E hoje, para começar a nossa sessão de relatos assombrados, nós vamos começar com os nossos. O Lucas vai contar um dele e eu vou contar o meu. Bom, vamos de história, vamos de relato. Eu tinha um parente muito querido que ficou da minha infância, vida adulta, minha adolescência, e ele morreu de cirrose. Cirrose, para quem não sabe, é uma pessoa que bebe muito, acaba falecendo por conta de cirrose. Isso, bebe muito, o fígado fica prejudicado. Fica prejudicado e tudo mais. Bom, passa-se alguns dias do falecimento, uma semana mais ou menos, e eu começo a escutar na minha casa de madrugada passos de chinelo andando pela casa. Eu falava pra minha mãe, ela falava, eu não escutei nada, Mas eu escutava sempre alguém andando pela casa. Com o passar do tempo, começou, além dos passos, barulhos de copos. Como se alguém estivesse na cozinha, mexendo nos armários e procurando copos e mexendo e tudo mais. Eu ficava desesperado, quase chorando na minha cama, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembro que uma vez você me ligou. Eu te liguei de madrugada. Porque eu falei assim pro Nando, tem alguém mexendo nos copos, eu tô escutando passos dentro da casa, eu não sei o que tá acontecendo. O que é que eu faço? O que eu faço? Aí o Nando. Eu falei, vai lá, vai ver. Se for alguma coisa que tá lá, você vai ver. Se não tiver, você não vai ver e pelo menos você vai saber o que tá acontecendo, mas não vai adiantar você ficar com medo. Exatamente. E aí eu levantei, fui até a cozinha, me tremendo, com o Nando do meu lado. Assim, no telefone. Uma coisa tão pânico, né? Foi. Só que eu não era assassino, eu juro. Se desligar na minha cara de novo, eu vou estripar você como um peixe. Deus me defenderai. E aí eu cheguei lá e, gente, não tinha nada. A cozinha tava intacta, ninguém tava lá, ninguém tinha porta aberta nem nada. Isso você tinha ouvido os barulhos de copos e pratos e tudo. E nisso eu voltei a deitar na minha cama. Quando deitei na minha cama, os sons de passos e copos e pratos começaram a voltar. Mas era alto, baixo? Era muito alto. Era muito alto. Na sua cozinha, você sabia que estava na cozinha? Eu sabia que estava na minha cozinha. E nisso, né, o que aconteceu? Eu forcei meu sono, chorando com o Nando, e fui dormir. Vai dormir, certo. Algumas noites se passaram e eu tive um sonho com esse meu ente querido. E nesse sonho era como se tivesse tudo um breu, um escuro. Aí você imagina que tinha uma porta e uma luz muito forte acima de mim. E era escuro. Sabe aquele filme sobrenatural que é tudo breu assim? Escuro, escuridão total. E nisso veio esse meu ente querido vindo na minha direção. Ele tava pálido. Você conseguiu ver ele claramente? Consegui ver claramente, por conta da luz que estava acesa, acima de mim. E nisso que ele me viu, ele tomou um susto. E nisso que ele se assustou, ele gritou. Ele abriu a boca bem grande assim, só que da boca dele não saía som. E nisso eu acordei assustado. Gente. Com minha mãe no pé da minha cama. Tá tudo bem? O que aconteceu? Eu falei, não, eu sonhei com fulano e tal. Você tá impressionado, vai ser coisa da sua cabeça. Só que os dias foram se passando. E eu tinha a impressão de sempre ver esse meu ente querido deitado do meu lado. E às vezes eu tinha a impressão de ver ele em pé na minha cama, no pé da minha cama. Ele fazia isso em vida, não? Não, ele ficava muito tempo deitado e tudo mais. Mas aí o que aconteceu? Minha mãe foi viajar e as roupas desse meu ente querido ficavam debaixo da minha cama. E aí eu resolvi, falei assim, não, cara, eu vou doar essas roupas e tudo mais, eu não quero mais ficar com esse peso aqui em casa. Aí chamei minha prima Stephanie, a gente doou essas roupas, só que na hora que a gente tirou essas roupas debaixo da cama e doou, deu um frio na casa tão grande. E a gente sentiu um cheiro de cerveja choca no ar, de bebida. Eu lembro que a gente se arrepiou inteiro. E eu falei, vamos embora daqui agora. Deixei meu cachorro, coitado, sozinho. O Mike, tadinho. Cruzes! Que era velho, né? Essa voz combina com o Mike. Cruzes! Aí eu fui pra casa da minha prima, ela falou, Mas você vai voltar pra lá sozinho? Eu falei, eu preciso voltar, não posso deixar o Mike sozinho. Eu dormi, gente. E aquela coisa sempre, do barulho, os chinelos. Eu acordei no dia seguinte. Mas como é que você resolveu isso? Calma, vou contar.
Aí no dia seguinte apareceu um copo de dose em cima da minha prima. Apareceu. E Mas aí, tinha... não tinha nada, era só vazio, o copo. só o copo vazio. Nem cheiro. Nem nada, não tinha nada. Aí eu fui com minha prima, a gente foi no centro de Umbanda, conversei, né, com o pessoal lá, acendi uma vela, dediquei a alma do meu ente querido que fosse para seguir a luz e nunca mais tive contato espiritual. Aí a casa parou de ter barulhos, parei de escutar os barulhos de copos, de passos, eu parei. E aí, o que aconteceu? Plot twist. A minha mãe também escutava. E fingia que não escutava. Gente. Ela falava, não, era coisa da minha cabeça. Só que eu falei, não era coisa da sua cabeça. Como você pode escutar, eu também posso escutar. Gente. Bom, algumas pessoas, quando desencarnam, elas não sabem que morreram. Sim. E aí elas precisam de uma forcinha pra seguir em frente, né? Foi isso. Uhum. Porque do jeito que tava indo, eu acho que ele só tava só se prejudicando, né? E assustando todo mundo também. Eu perguntei pra você se era uma coisa recorrente, se ele sempre fazia esse barulho, porque uma vez aconteceu comigo, eu tava sentado na casa de uma amiga minha. No Nordeste a gente tinha esse costume de ficar na calçada até tarde da noite, até mais de meia-noite, até porque não tinha tanta violência, né? Uhum. E aí eu fiquei com ela, a gente ficava na calçada conversando, e um dia eu fiquei até muito tarde, aí eu falei, já deu minha hora, vou embora. E aí a gente foi colocar as cadeiras pra dentro da casa dela. A casa dela era uma casa grande, de 2 andares, assim, uma casa que era antiga, porém ela estava reformada. Ela não aparentava ser uma casa antiga. Aí, quando eu fui colocar a cadeira na sala dela, eu esperei, eu vi a mãe dela pela persiana da porta, a porta grande, eu vi a mãe dela descendo a escada. Aí eu esperei a mãe dela passar pela porta. Só que a mãe dela não passou. Assim. Eu fiquei esperando, ela veio na minha direção e ela não terminou de passar. Eu acho que esse foi o único momento que eu tive, assim, que eu realmente vi alguma coisa. E aí eu fiquei parado com aquela cadeira enorme, aquela cadeira de balanço da vovó, sabe, aquela cadeira grande? Fiquei parado na frente da porta esperando. Aí ela falou, o que foi? Essa minha amiga. Aí eu comentei com ela, acho que não foi nada. Ela, como assim não foi nada? Me fala o que você viu. Eu falei, não, eu tive a impressão de ver a sua mãe descendo as escadas. Eu não conhecia a mãe dela, nunca tinha visto a mãe dela. Aí ela falou, como é que ela era? Eu falei, ela era loura e tava com uma roupa de dormir, assim, uma roupa leve de dormir. Aí ela falou, não era minha mãe. Ixi, minha mãe não é loura. E, enfim, senta aqui. Ela pegou a cadeira que a gente estava colocando para dentro, a gente voltou com a cadeira para fora e ela começou a contar as histórias daquela casa. E eram várias histórias, desde um cara com os pés sujos de lama que ficava cortejando ela, se dizia advogado, ele usava um terno e ficava cortejando ela. Fiquei arrepiado. Há um cara que morreu na guerra e tinha essa mulher. Ela disse que essa mulher, ela não era uma entidade. Um fantasma. Ela disse que essa mulher, ela era um loop. Ela era uma coisa que sempre acontecia. Ela disse que sempre aquela mulher descia a escada e ela não tinha uma ideia, uma identidade, porque essa minha amiga era médium. E ela nunca contou isso pra ninguém, ela só me contou porque eu vi. E ela disse que era uma mulher loura, que era uma mulher que andava com as roupas claras e leves, e ela descia todas as vezes aquela escada, saía pela porta e voltava a descer a escada de novo e de novo e de novo. Dizem que na verdade não é um fantasma, né? Seria como se fosse um loop temporal, que aquela mulher realmente morou naquela casa, ela existiu realmente, só que a força de vontade, o tempo, é como se tivesse congelado o tempo ali e ficasse repetindo sempre. É uma fita, como se fosse uma fita cassete. É como se a energia dela
marcasse o local. marcasse aquilo. Ela fez tantas vezes aquele movimento que aquilo ficou marcado no Na tempo. casa. E as pessoas que têm mediunidade, elas conseguem ver. Eu não sei como eu vi, mas eu vi. Você tem um aí, pezinho na mediunidade. Depois ela me contou todas as histórias do que aconteceram. Ela disse que já foi levada a, sei lá, vários especialistas, médiums e não sei o quê. Ninguém nunca conseguiu resolver. O que ela conta dessa história, que eu acho que é uma coisa que dá pra gente tirar como um aprendizado nisso, é que quando você tem alguma mediunidade, você tem que desenvolver, você tem que lidar com ela. Essas entidades ruins, elas se alimentam do seu medo. Sim. Então, por isso que elas assustam, por isso que elas fazem essa mise-en-scène, elas fazem essa graça toda. Porque elas querem se alimentar do seu medo. Então ela disse que em todos os especialistas que ela foi, eles disseram para ela não ter medo, para ela combater e ela tentar entender o que estava acontecendo. Então fica a dica para você. Se você tem alguma mediunidade, se você viu alguma coisa, lide com isso, tente entender e mande a sua história pra gente ler aqui no canal. dublabado@gmail.com. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitas histórias. Demorou um pouquinho para acontecer, esperamos o mês do Halloween. E não deu certo. A gente tentou gravar, muitas vezes não deu certo, mas cá estamos. Isso, mandem suas histórias que nós vamos ler. Aliás, vamos trazer amigos também para contar pessoalmente as histórias deles aqui. Vai ser babado. Assombrabado. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Deus me defenderá aí.